Se você já é empreendedor ou vai empreender, eu quero deixar alguns conselhos para você refletir e aplicar e, de fato, alcançar resultados grandiosos. Eu comecei a empreender muito cedo, ainda antes dos 10 anos de idade. Minha avó me deu de presente um carrinho de picolé. Foi lá numa indústria lá do nosso bairro, lá uma pequena indústria de picolés, e falou, pode dar um carrinho para esse menino aí que eu vou gerenciar ele. E ali eu comecei a ter acesso a dinheiro, comecei a ver as primeiras moedas entrando, e eu acho que depois que você é picado com essa experiência de poder gerar dinheiro, fazer dinheiro, realmente você vai sempre se inclinar a ser um gerador de riqueza. Aqui no Brasil, por exemplo, muitas empresas abrem porque o empreendedor brasileiro ele tem essa coragem muitas das vezes de abrir, de começar, vamos lá, vai dar certo, vai acontecer, mas muitas das vezes sem planejamento, sem sabedoria, sem estratégia, sem os princípios que fazem realmente os empreendedores alcançar grandes resultados. E aqui no nosso canal a gente sempre tem, por princípio, o propósito de levar até você conhecimento, sabedoria, estratégias que possam fazer com que você vença os desafios que vai sendo impostos aí pela vida. Eu não sei se você já assistiu algum vídeo daqueles assim que a pessoa pega o projeto de business plan, né? Business plan é um plano de negócios e aí ele tem ali todo o seu plano de negócio bem elaborado. Quando leva para o mercado, começa a tomar porrada, porque a verdade é que o dia a dia, os desafios do dia a dia é que realmente vai mostrando para você que tamanho você precisa se tornar para vencê-los. E aí você precisa se apoiar, com certeza absoluta, no ombro daqueles que já percorreram algum caminho. Eu já quero emendar isso que eu estou falando no primeiro conselho que eu quero dividir com você justamente esse conselho. Tome conselhos. Agora, o que é conselho de fato, Antônio Marcelo? O conselho, sobretudo, eu vou começar explicando o que ele não é. Conselho não é opinião. O que é opinião? Opinião é uma mercadoria barata. Um amigo outro dia me disse que opinião é uma mercadoria barata e normalmente quem te vende ela não tem compromisso nenhum com o resultado. Agora, conselho não. A Bíblia nos ensina em Provérbios a tomar conselhos. A Bíblia diz assim, na multidão de conselhos há sabedoria. Agora, o que é conselho? Conselho é uma informação que vem carregada de experiência. Isso mesmo. Eu mesmo, lá no começo, já cometi o erro, não só uma vez, mas algumas vezes, de buscar um conselho de uma pessoa que não tinha ainda experiência naquela área que eu estava procurando conselho. E aí a gente acaba cometendo esse erro, né? Você está pedindo conselho para uma pessoa que não tem resultados, experiência naquela área que você está pedindo conselho, o que você vai receber dela? Vai receber uma opinião. No meu caso, por exemplo, eu lembro de uma bem específica. Eu estava começando a empreender ali, já negócios mais robustos, né? Como eu falei, comecei a empreender antes dos 10. Mas obviamente que eu já estava casado ali, procurando conselhos para um negócio que eu estava querendo construir, e eu fui me aconselhar com uma pessoa que eu até admirava ela. E ela tinha grandes resultados na vida dela, mas não como empreendedor. E aí qual que é o conselho que eu recebi? O oposto do que um empreendedor precisa de receber de conselho. Você imagina uma pessoa que está acostumada a ser um carreirista, né? Que está acostumada com toda a carreira dela construída dentro de uma empresa, ela não correu os riscos do que é abrir um negócio, ela não teve a experiência de ser responsável em pagar a folha de pagamento dos funcionários, ela não teve que realmente ter, assim, os hábitos, os desafios de empreender. Eu recebi eu ia dizer o conselho, mas eu não recebi o conselho, eu recebi a opinião certa aplicada na pessoa errada. Veja, nem a opinião, talvez até a opinião dela poderia ser um conselho, mas não para mim. Então nós precisamos ser bem racionais aqui e entender que muitas das vezes o nosso padrão emocional vai fazer com que a gente acredite em pessoas que a gente admire e goste. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tenha uma forte tendência a ser um grande empreendedor, mas você tem lá o seu tio, que é uma pessoa que é uma referência para você, e esse tio te ajudou muito na infância, você tem um carinho com ele, mas ele não tem a experiência de ser um empreendedor. E aí, na sua necessidade de receber ali uma direção e até receber uma aprovação por aquilo que você está fazendo, muitas das vezes nós estamos procurando a aprovação. Você quer que alguém diga para você que o que você está fazendo vai dar certo, você está no caminho certo. E eu tenho um outro conselho para você. Quando você está empreendendo, está tudo contra você. Hoje, também conversando com o Felipe mais cedo no carro, a gente estava conversando justamente sobre isso. O seu corpo, ele quer
açúcar, ou seja, ele quer a dopamina ali do açúcar, gerada pelo açúcar, ele quer o conforto, ele não quer saber nada de entrar em conflito, ele quer conforto, ele quer paz, ele quer segurança. E quando a gente vai empreender, todas as necessidades básicas do ser humano é colocada em xeque, porque quando você está principalmente começando, é justamente a segurança que você vai enfrentar, é justamente sabe, esse conforto que vai ser desafiado agora a não ter conforto. A gente vinha no carro e conversando, ó, nós estamos voltando para o escritório agora, e a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não tem ninguém nos mandando fazer, a gente vai fazer porque entende que tem que fazer, ou seja, como diz meu filho do meio, Gustavo, quem manda em nós é nós mesmos, né? O meu filho do meio fala assim, papai, eu que me mando, tem 5 anos de idade. Bom, dito isso, voltando ao conselho. Então, o que não é o conselho? Não é uma opinião, mesmo que venha de uma pessoa que te ame profundamente. Antônio Marcelo, eu conversei com o meu pastor, ele assim é uma pessoa extremamente inteligente, meu pastor tem um carinho com ele, mas ele tem experiência de empreender, tem experiência de realmente construir uma empresa, pagar folha de pagamento, vencer os obstáculos de estar envolvido num negócio? Então, ele pode ser seu líder espiritual, orar por você, ele pode resolver outras áreas, mas essa área você vai precisar de conselhos de quem tem experiência, de quem venceu essa batalha. Isso é o conselho. Imagina que essa mesa de reunião aqui, mostra a mesa de reunião aí para nós, Felipe. Isso aqui é meu escritório aqui, eu estou aqui em Alphaville, Campinas. Ó. Imagina que nessa mesa, nesse escritório aqui, eu coloque aqui, eu vou decidir sobre um grande projeto nosso. Eu vou sentar aqui o quê? O conselho. Eu vou convidar quem para sentar nessa mesa? Pessoas que têm experiência. Vamos dizer que a gente vai abrir um negócio e nós vamos fazer negócio lá na China. Eu preciso de alguém aqui que tem experiência com logística internacional. Eu preciso de alguém que já trabalhou com os chineses. Eu preciso sentar aqui pessoas que tenham experiência para formar a mesa do conselho. Você já deve ter ouvido assim, ó. O conselho decidiu sobre isso. Então, como que você forma um conselho? Você procura pessoas especialistas, pessoas que tenham experiências naquelas áreas, afins, e forma o seu conselho. Tá comigo? Faz sentido porque eu estou te dizendo? Então, na hora de pedir conselho, busca separar aí o seu coração, as suas emoções e se aconselhar de fato com quem tem resultado. Antônio Marcelo, mas aquela pessoa me ama de coração, eu sei que te ama, mas se não tiver resultado, não vai resolver, porque ela vai te dar no máximo uma opinião. E como eu falei bem, e aprendi aqui com meu amigo Felipe, opinião é uma moeda barata, a pessoa que te vende ela não tem compromisso nenhum com o resultado. Eu, quando alguém vem me perguntar alguma coisa, e se é uma matéria, uma área que eu já venci ela, mesmo tendo vencido aquela batalha, eu tomo muito cuidado da maneira como eu estou falando, porque eu fico refletindo sobre o seguinte, será que essa pessoa, no meio do processo que eu venci, no meio do processo que ela vai vencer, ela tem a capacidade de resiliência que eu tive que ter? Será que ela realmente vai se propor a vencer como eu venci essa matéria? Eu que já tive resultado naquela área, quando vou dar um conselho para alguém que está me perguntando naquela área, eu faço boas reflexões aqui na hora de dar um conselho. Agora, imagina a opinião. Opinião todo mundo tem para dar. Se você entrar no Google aí agora, vai te trazer 1 milhão de respostas para cada pergunta que você tem. Tá comigo? Faz sentido o que eu disse? Sim ou não? Segunda coisa que eu quero deixar nesse vídeo para você é o seguinte. Os mesmos motivos que você vai achar para construir algo, é os mesmos motivos que você vai achar para não construir. Como assim, Antônio Marcelo? Se você for refletir sobre tudo que dá certo nesse mundo, tudo, imagina, tudo que dá certo. Dá certo vender madeira? Tem alguém que tem resultado vendendo madeira. Dá certo trabalhar com produto de limpeza? Dá certo trabalhar com produto de limpeza. Então, tudo que tem exposto no mundo, todo negócio que existe, ele dá certo para um grupo de pessoas e não dá certo para outro grupo de pessoas. O que eu quero dizer é que muitas das vezes não é o produto, o serviço que você está envolvido que vai dizer se o seu negócio vai avançar ou se ele não vai avançar. O que nós temos que olhar, em grande parte, é quem são as pessoas que estão pilotando esse navio? Quem são as pessoas que estão envolvidas nesse negócio? Porque da mesma maneira que eu posso me propor a procurar soluções, que eu posso me propor a encontrar respostas, eu posso também achar motivos para não dar certo. Da mesma forma que eu posso achar motivos para fazer dar certo, eu posso encontrar motivos para fazer não dar certo. Onde eu quero chegar com tudo isso? Olha, isso aqui é da mais alta importância. Quem, e não só o que,
quem está com você nesse jogo vai definir 99,99% dos resultados. Se você tiver pessoas do seu lado, se você tiver pessoas em posições estratégicas no seu negócio, que fica procurando maneiras de não dar certo, certamente ela vai encontrar. Você já deve ter ouvido as histórias de grandes empreendedores como Steve Jobs, que colocou o time dele para encontrar uma maneira de fazer um celular que fosse revolucionário. Aquilo foi de um minuto para o outro, foi do nada. Não, houve trabalho, houve empenho, houve um grupo grande de pessoas trabalhando para que aquela companhia alcançasse o que ela alcançou. Você deve ter ouvido já a história do Henry Ford, que precisava construir o motor de 6 cilindros, o primeiro motor de 6 cilindros. Hoje é popular, mas naquela época era uma disrupção gigante. Então houve empenho, houve uma vontade, houve uma energia, um desejo de fazer com que ele desse certo. Então foi encontrado os meios para fazer dar certo. Mas possivelmente um grupo estava ali encontrando os meios para não dar certo. Então da mesma maneira que eu olho para um projeto, eu posso achar um jeito de dar certo, a mesma energia eu posso empregar para dar certo, como eu posso encontrar os meios para não dar certo. E isso fala muito sobre as pessoas que estão cercando você nesse momento. Então, convido você a refletir sobre quem está com você nessa jornada. Quem é tão importante quanto o como, talvez mais importante, porque como a gente refletia hoje, o como ele vai aparecer, mas é depois do quem. Especialmente, principalmente e fundamentalmente, o quem vai definir muitos comos na sua vida. Uma coisa está aqui muito ligada à outra, que é a do conselho. Mas agora eu estou falando mais de quem está com você no dia a dia, quem está com você tomando decisões. Então faz uma boa reflexão se você não colocou aí perto de você pessoas que acham motivos, muitas das vezes, para que aquilo não dê certo. Porque normalmente os mesmos motivos, a mesma força, a mesma energia que você coloca na direção de achar uma solução para dar certo, também pode funcionar e pode funcionar bem na direção contrária. Existem vários negócios que eu converso com as pessoas assim, falo, vamos refletir sobre esse negócio. Esse negócio é assim, dá tal margem, tal resultado, esse é o tamanho do mercado. Aí quando eu estou conversando com os agentes do caos, eles têm motivos assim plausíveis para não fazer o negócio. É incrível. Se você realmente começar a refletir com eles, você fala, é verdade. Não deveria fazer isso não. O mercado é difícil, é complicado, é só uma pessoa que fez que deu certo, uma ou outra. E aí você vai se enchendo de motivos para não fazer. E o contrário é a mesma coisa. Quando você conversa com uma pessoa que é solucionador de problemas, que está focado em resultados, ele também vai achar motivos para fazer dar certo. Então, gerencie bastante aí a sua network, com quem você está se relacionando, especialmente em momentos de alavanca, em momentos que você está fazendo viradas de chave, em momentos que você está realmente mudando de direção, construindo novos projetos, novos negócios. Eu diria que é aí que você tem que fazer bastante reflexão. E terceiro conselho, não menos importante, por último lugar, eu queria que você realmente fizesse a seguinte reflexão. Um dos motivos de muitas empresas nascerem, mas não conseguir vencer aí os seus primeiros anos e de se tornar lá na frente um negócio sólido, é porque tem uma coisa que eu chamo de curva da vida e curva da morte. O que significa curva da vida e curva da morte? Outro dia nós estávamos aqui recebendo uma empresária que tem um projeto que nós estamos avaliando investir nesse negócio. E eu perguntei para ela assim, você está preparada para ficar 2 anos sem receber nenhuma receita? E aí ela ficou refletindo. Por que isso? Existem grandes projetos, se não a maioria deles, que precisa do efeito tempo para se dar retorno. E aí a pergunta é, o que você vai fazer enquanto você está construindo esses outros negócios? O que é curva da vida, Antônio Marcelo? Imagina que você está vindo num carro a 200 km por hora numa rodovia e tem uma curva lá na frente e você começa a fazer ela lentamente. Muito provavelmente você vai conseguir fazer a curva. Agora imagina que você está vindo a 200 km por hora e aí você puxa o volante do carro de uma vez. O que vai acontecer? Certamente esse carro vai bater. Isso eu chamo de curva da morte. O que é curva da morte? De repente você tem ali um negócio que você não gosta muito, você percebe inclinação para fazer outras coisas, mas ele te gera resultado, ele te gera receita. E aí, de repente, você acorda na segunda-feira, você faz uma mentoria no final de semana, chega na empresa na segunda-feira, pede conta, para tudo, sem caixa, sem cliente para aquele seu negócio, sem nada. Do zero, você começa a inventar outro negócio, sem receita nenhuma, muitas das vezes, e aí você puxa o volante desse carro de uma vez e dá um cavalo de pau. Aí daqui a pouco você começa a não ter resultado, aí você tem que voltar lá para o fim da fila de novo. Então meu conselho para você que está fazendo grandes mudanças é, faça a curva da vida,
faça curvas com sabedoria, vai mantendo aquilo que já te gera resultado e vai construindo os outros resultados que você deseja. Você não precisa sair dando um cavalo de pau na vida só porque agora você entendeu que, eu fiz medicina, como acontece muito. Fiz medicina, fiquei 5, 7, 8, 10 anos estudando, fiz mais uma outra pós lá, tem 15 anos que eu estou nesse negócio, participei de um curso ali, assisti um vídeo, li um livro, fui numa mentoria e descobri que meu propósito agora é ser dentista, é abrir um outro negócio. Aí ele desfaz daquilo tudo da noite pro dia e começa outra coisa, que ele não está preparado para aquilo ainda. Bacana que você entendeu que você consegue construir novas fontes de renda, bacana que você está se desafiando a empreender em novos negócios, mas não abra mão daquilo que está te gerando receita, até que as outras receitas, as novas fontes de renda, no mínimo seja igual ou superior àquilo que já te sustenta. Isso é o quê? Sabedoria. Por isso que nós temos esse grupo enorme de empresários aí, de empresas, nasce daqui 1 ano, 2 anos, 80% das empresas no Brasil ou mais estão fechando antes dos 2 anos. Por quê? Porque não tem planejamento. Curva da morte, sai fazendo assim tudo muito de uma vez, sai fazendo grandes mudanças sem estar preparado. Até tem uma história engraçada aí que circula na internet de uma pessoa que é famosa, que é o Flávio Augusto, e ele conta que ele abriu a escola dele, que depois ele vendeu por milhões e milhões e milhões e milhões de reais. Ele abriu a escola dele, o capital que ele usou foi o cheque especial. Mas se você ouvir a história inteira, você vai ver que o capital que ele usou foi do cheque especial ali muito pouco. Mas ele já estava naquele negócio há bastante tempo, já conhecia o mercado, já tinha clientes ali. No minuto que ele decidiu abrir o negócio, no outro minuto ele já tinha para quem ligar, para quem fazer aquelas matrículas. Então, tem negócios que a gente começa aqui realmente sem dinheiro, mas a gente já tem o cliente e já tem o serviço organizado. Pô, começou sem dinheiro, Antônio Marcelo? Começou. Mas você já tem um cliente ali que vai contratar aquele serviço, contratar aquele produto. Entende? Ou você tem uma coisa ou você tem outra. Ou você tem um caixa que te sustente ali até aquele negócio acontecer, ou você tem a capacidade rápida ali de trazer clientes para o negócio que comece a bancar o negócio. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então você nunca estudou marketing, não entende nada de marketing. Da segunda-feira você quer ter uma empresa de marketing. Você nunca na vida vendeu 1 quilo de café, na segunda-feira você quer entrar no setor de café. Essas são as pessoas que duram pouco no mercado, porque não tem histórico, não tem experiência nenhuma naquele ramo e de repente faz ali uma virada da noite pro dia e bate com a cara no muro. Puxa o volante do carro assim de uma vez e aí sai capotando. E aí tem que voltar lá para o início da feira. Faz sentido? Esses são os conselhos que eu quero deixar para você nesse dia e que você possa mesmo empreender com paixão, mas sobretudo com sabedoria para que você possa vencer aí as primeiras ondas. Eu não sei se você sabe, mas esse ditado é assim, ó. Quando você olha para o mar, a onda não está batendo na areia, ali é o movimento mais forte. Então, vencer as primeiras ondas ali, ou seja, passar pelas primeiras tempestades, normalmente é o desafio maior. E depois, lá na frente, quando você já está dando resultado, aí é gestão, aí é crescimento, é expansão, o jogo muda, mas você já está no jogo. Ou seja, a tendência é que você esteja já em águas mais calmas. Tá comigo? Tamo junto, vamos para cima, vamos fazer a diferença. O país, o mundo precisa mesmo de novos empreendedores, precisa de disrupção. Se a gente olhar para o que Deus construiu, vamos pensar da seguinte forma: o que Deus fez na Terra? Deus fez o homem e construiu um jardim. Daí para frente, o que ele fez? Não, ele fez o homem. E agora ele fez o homem à imagem e semelhança dele. E de Gênesis até hoje, tudo que você está vendo foi o homem que criou. Ou seja, Deus dá a sabedoria para nós, para que a gente possa criar. Deus dá a sabedoria para nós, para que a gente possa multiplicar. Inclusive, ele pune na Bíblia. Existe punição para quem não multiplicou o seu talento. Então que você avance mesmo, mas repetindo aqui, busque conselhos com pessoas que têm sabedoria, busque conselhos com pessoas que têm experiência, faça a curva da morte, se prepare, não abra mão de fontes de renda que já te sustenta, porque de repente você teve um sonho, teve uma ideia, se dedique, obviamente, mas vai construindo paralelo e vamos para cima que o melhor dessa terra é para nós. Tamo junto, é nóis.